Olá pessoal, olá ouvintes, para mais um programa do Boa Ideia no Ar. Programa que busca inspirar, discutir alternativas para os problemas sociais que a gente está vivendo aqui em Campinas e toda a nossa região. Hoje estou eu aqui, Andréia Marques, na bancada, junto com a minha colega de bancada, Helena White. Olá, gente. Tudo bom com vocês? Estou muito contente hoje, sou Helena White, estou muito contente de estar aqui, porque hoje o tema do nosso programa Me Pega, que é educação para e pelo trabalho. Exatamente. E a gente trouxe esse tema hoje porque estamos chegando no final do ano, né? E é um período muito importante para muita gente que, por conta das atividades sazonais aí de vendas de Natal, consegue o seu primeiro emprego ou consegue aquele emprego temporário para fazer aquela graninha ou para acrescentar alguma coisa legal no currículo. E para isso a gente trouxe hoje um querido que é o nosso amigo aqui, Luiz, já trabalha com a temática de educação para jovens há muito tempo, né? Vamos deixar por muito tempo, né? Pra gente não trabalha com isso há muito tempo e a gente vai querer discutir com ele hoje várias facetas, vamos dizer assim, dessa questão desse trabalho. Então, o tema é esse, né? Educação para jovens agora nas vésperas de Natal. Então, deixa eu apresentar o Luiz, né? Luiz, muito obrigada de se vir conversar com a gente. O Luiz, gente, é graduado em Pedagogia desde 2006, tem o percurso profissional na área de educação não formal, atuando na rede socioassistencial de Campinas. Tem experiência na área de educação e assistência social, com ênfase em educação social e o Sistema Único de Assistência Social, atuando principalmente nos seguintes temas: inclusão digital, adolescente em conflito com a lei, mobilização social, aprendizagem profissional, sistema de garantia de direitos e formação de educadores sociais. Atualmente é coordenador técnico da Organização da Sociedade Civil, mais conhecida como Educandário Eurípides. Seja muito bem-vindo, Luiz. Eu que agradeço, meninas, pela oportunidade de participar do Boa Ideia no Ar e compartilhar algo que é muito importante, que é falar de adolescentes e jovens no nosso município. Isso é fundamental. E Luiz, a gente está agora nesse começo, então abre-se realmente uma janela de oportunidades para esse primeiro emprego. Agora, eu acho que eu tenho filhas adolescentes, eu tenho uma filha adolescente, na verdade, que está naquela estresse porque está nessa fase de mudanças para prestando vestibular. Então, acho que final de novembro é mês de tensão para essa faixa etária por vários aspectos. Quem está prestando vestibular, está nervoso. Quem está no primeiro emprego já está de olho nas oportunidades aí que se abrem com o Natal. E tem também o pessoal um pouquinho mais jovem que está com a abertura de vagas agora para os programas de jovem aprendiz, que acho que é uma coisa também que a gente precisa colocar nessa cesta toda de discussão. E aí eu queria te perguntar isso, né? O que aconteceu de 2, 3 anos para cá? Porque a gente teve pandemia que impactou muito essa faixa da população, né? Com certeza. Imagina, 2 anos trancafiado dentro de casa no período que você mais desabrocha para a vida, né? Como que isso impactou esse jovem e como ele está chegando agora nesses marcos da vida de qualquer um, né? Que é essa entrada no mercado de trabalho, seja no primeiro emprego, né? Seja no trabalho temporário, ou seja agora através da guardinha. Como que esse jovem está chegando hoje? Você toca no ponto fundamental, o marco na nossa vida para o ingresso no mercado de trabalho. Não temos como pegar uma parcela significativa da sociedade sem dizer: completou 18 anos, ingresse no mercado de trabalho. E quando a gente faz um recorte dos adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade, isso é mais forte ainda. Então, todo final de ano é uma oportunidade para as diversas vagas, né, para o aquecimento econômico, mas quando surge o evento do Natal, as oportunidades que aparecem, além do programa Jovem Aprendiz, como uma lei federal que garante a oportunidade do primeiro emprego para adolescentes a partir dos 14 anos. Então é importante citar que nós temos uma legislação que garante o direito ao trabalho. Contudo, encontra-se o desafio. O primeiro desafio, quando você fala do primeiro emprego, é entender se ele tem experiência.
Então, a gente está numa situação muitas vezes econômica que o nosso adolescente está competindo com aqueles que já têm até uma formação acadêmica. Então, para ele, a pergunta de você já tem experiência acaba sendo uma situação que demonstra uma dificuldade. Junto com isso, a situação de vulnerabilidade é mais forte e quando a gente pega esse recorte que nós vivenciamos da pandemia, conversando e acompanhando o trabalho que a gente faz no Educandário com a qualificação profissional, você vê que a situação, por exemplo, da socialização. Muitos dos jovens que já tinham dificuldade, às vezes para conversar, se comunicar, ele vai para uma entrevista, como que ele se porta numa entrevista? Numa pandemia, fechado, sem diálogo, esse menino, essa menina ficou ainda mais tímido, mais retraído e trazendo para ele mais uma dificuldade na sua forma de atuação. E aí, então, temos esse cenário que a pandemia trouxe. O outro desafio é a qualificação. Quando eu faço esse recorte da oportunidade, a gente pega adolescentes e jovens, gente, que acessaram um computador, mandaram um e-mail, digitaram uma mensagem eletrônica, você acaba ficando assustado com o pouco conhecimento que eles têm. Então, isso tem esse desafio que a gente entende que todas as políticas precisam estar juntas para dar condições para esse acesso, para lhe garantir minimamente essa oportunidade do primeiro emprego, tão sonhada. Mas deixa eu explorar uma coisa. Para quem não sabe, o Luiz, a gente conhece o Luiz, né, Helena, há muitos anos por conta de um programa de inclusão digital. Isso tem a ver com um ponto que eu quero trazer aqui, que é a questão da tecnologia. Lá atrás, quando a gente se conheceu por conta do CDI Campinas, o Comitê para a Democratização da Informática, a ideia, ninguém tinha muito acesso a computador, né? A ideia da organização era justamente promover essa inclusão digital, começar a ensinar esses jovens a como mexer no computador, e o Luiz passou por isso, foi professor, coordenou um monte de gente, capacitou outros professores para depois, e até depois entrou na pedagogia, né, por conta disso. Olha que bacana essa experiência de vida. Mas hoje em dia a situação está diferente, porque hoje em dia todo mundo tem um celular na mão e a tecnologia, bem ou mal, já está ali. Como que você vê esse impacto da tecnologia, esse acesso mais fácil? Porque se ele tem deficiências grandes de conhecimento, de conteúdo, por outro lado, ele tem algumas coisas, algumas facilidades que aquele jovem de antigamente não tinha. Como que está isso hoje? Andréia, é surpreendente essa pergunta que você faz e a lógica nossa de raciocínio quando se pensa em inclusão digital. Eu também, nesse entendimento de hoje todo mundo tem um aparelho e muitas vezes com uma tecnologia muito maior. E aí você fala assim, mas ele não consegue acessar? Ele não consegue compartilhar uma informação? Qual que é a dificuldade? O celular, no processo educativo, para esse tipo de do adolescente e do jovem, está muito mais para o lazer do que uma proposta de formação, uma proposta de uso profissional. Então, você pega o seu celular e encaminha um e-mail com um arquivo anexo. Os adolescentes criaram um e-mail para acessar alguma conta da rede social. E aí você perguntar para ele, mas o seu e-mail, o arroba alguma coisa, ele não lembra. Ele não identifica o e-mail como um correio eletrônico. Então, quando você conta a minha história, lembrando da inclusão digital, da gente usar um computador desktop... Que nem tinha acesso à internet no começo. Acesso à internet, você pode fazer um cálculo de tempo e falar, nossa, Luiz, mas a gente avançamos. Contudo, ainda existem locais de trabalho que usam desktop. Só que o adolescente está tão conectado no celular, e isso eu acompanho, porque a gente tem projeto de qualificação junto no Educandário, que os educadores precisam ter aulas presenciais para apresentar um uso disso mesmo. Como que você manda, como que você participa, por exemplo, de uma entrevista virtual? Como que você acessa o link? Para nós, que às vezes estamos habituados, é fácil. Para um adolescente jovem, ele não tem
recurso total. E aí você fala, ué, mas avançamos na inclusão digital. Mas o educativo mais ou menos. não. Nossa, olha só, é a grande diferença de ser ativo e ser passivo, né? Na hora que eu uso o celular, que o adolescente usa o celular para lazer, ele é passivo, ele está recebendo informação, ele está vendo música, ele é mais para passivo. A hora que ele vê que o celular é uma ferramenta que pode potencializar e é necessária para a entrada no mundo do trabalho, ele vai ter que ser ativo. Sim. Ele vai ter que se anexar um currículo, ele vai ter que arrumar um currículo, ele vai ter que procurar, né, ser ativo na procura de uma formação ou de uma vaga de emprego. É aí que pega, né? Então eu queria emendar com a pergunta de o que vocês no Educandário Eurípides têm feito de formação para esse jovem, já emendando naquilo que você estava falando. É muito difícil a entrada do jovem no mercado de trabalho, porque ele não tem experiência, ele compete com o outro que tem experiência. Mas vocês fornecem uma formação e um link com o mercado de trabalho que acho que é fundamental. Sim. Então, conta pra gente. Então, o que nós começamos a fazer? Nós já temos o programa Jovem Aprendiz, como eu citei, que é uma lei federal executada no país como um todo. Em Campinas, atualmente, temos 15 instituições executando o programa. E o adolescente é a oportunidade do ingresso dele num trabalho formal para conhecer este mundo que muitas vezes a gente fala do que é trabalhar, do que é você conhecer um ambiente profissional. E nós identificamos que os adolescentes, em especial, chegavam para nós e já ingressavam em alguma empresa parceira e tempo depois a empresa estava nos acionando. Olha, tem uma questão de postura, tem uma questão de vestimenta, tem uma questão de fala, tem uma questão de escrita. E eu acompanho isso muito de perto, porque você pode estar trabalhando como administrativo ou numa recepção que vai anotar um recado e faz a diferença o que você anotou neste recado. Então, nós identificamos que não adiantava apenas colocar o menino ou a menina dentro do programa. Era necessária uma qualificação. Foi aí que nós começamos anteriormente fazer a qualificação desses adolescentes, a oportunidade para eles se conhecerem, ter acesso a informações. Quando vem a pandemia, a gente mantém essa formação na modalidade virtual para garantir a eles esse processo de, olha, você tem um desenvolvimento que vem ou do apoio da família, do apoio da comunidade, do apoio da escola, que vai completar a sua atuação profissional. Então, tanto no programa Jovem Aprendiz ou quando você for buscar o primeiro emprego, é fundamental alguns recursos para que ele possa conseguir a vaga. E isso a gente tem identificado que é fundamental, que muitas vezes a escola tem a sua especificidade de atuação, mas essa preparação ainda é deficitária, gente. Isso é uma coisa que até ia perguntar isso, mas qual que era o desafio para o jovem e para o empregador? Para o jovem, você já comentou que é toda essa passada do uso passivo da tecnologia para um uso mais ativo. E para o empregador, que você comentou, receber esse jovem com esta deficiência, ele também faz alguma coisa dentro da empresa ou isso está mais ainda no educandário, no caso de vocês, ou com as organizações? Existe a atuação dentro do programa do Jovem Aprendiz, o adolescente, conforme preconiza a lei, tem uma atuação para a preparação e atividade que é chamada teórica e atividade prática para ele atuar lá na empresa. Então, busca-se que durante todo esse percurso participando do programa, a empresa facilite e potencialize as ações deste adolescente para que ou ele tenha condições para atuação profissional até na própria empresa ou fora em outros momentos. Quando a gente pensa num desafio para a empresa, e aí eu acabo migrando ainda um pouco para quando a gente ouve o jovem e o adolescente, não é esperar ninguém pronto e preparado. Sim. Ele não é já um profissional, um funcionário, ele é um aprendiz. Então, muitas das vezes, a empresa... E lógico, gente, temos várias situações... estão em busca de um jovem que já esteja com uma capacitação. E a gente tem que lembrar disso, é uma preparação e uma oportunidade para a sua formação. Joia. Ô Luiz, faz de conta que eu sou dona de uma empresa. Por que eu vou atrás de um jovem aprendiz? Me convença. Porque eu acho que um grande desafio é esse, né? A gente vê toda a preparação que vocês fazem para os jovens procuram vocês, eles precisam do primeiro emprego, as famílias pedem isso,
mas cadê essa vaga? Como você convence o empregador a chamá-lo? Eu penso que a oportunidade que vocês estão dando hoje é fundamental e extraordinária, porque nós precisamos falar no nosso município sobre o programa Jovem Aprendiz. E aí você, empresário ou empresária, tem que pensar para a linha do investimento social, de potencializar futuros profissionais para a sua empresa. Então, a linha de trabalho que a gente busca é isso, garantir a oportunidade e o investimento social no município que fará a diferença na vida de um jovem. E para a empresa fará total diferença contando com pessoas capacitadas, que estão buscando ali fazer o seu melhor, e por isso o apoio das instituições por trás. A gente não simplesmente capacita e joga o menino, a gente está junto para acompanhá-lo, para mostrar a oportunidade que tanto a empresa, empresários estão oferecendo para ele poder ser um cidadão que a gente tenha aí consciência, completo e envolvente na sociedade. E tem alguma história de vida desses adolescentes que você poderia compartilhar para justamente sensibilizar o nosso público desse grande impacto que tem esse programa na vida desse jovem? A gente tem quanto tempo de programa? Não, nós temos pouco, né, Helena? Nós temos assim, pouco. Atualmente, enquanto Educandário Eurípides, faz 4 anos, vou completar 5 anos, que eu estou à frente da coordenação e na atuação junto com a equipe do programa Jovem Aprendiz. E cada adolescente que entra, gente, é uma oportunidade única. Primeiro, porque eu tenho uma equipe que vai estar à frente dando suporte, porque muitas vezes esse adolescente jovem é arrimo de família. É o único que tem um registro em carteira. É o único que sabe que minimamente por 15 meses, que é o do programa, vai ter um salário garantido. Então a gente tem que cuidar para ele poder utilizar esse valor para ele e também muitas vezes apoiar a família. Eu tenho um caso de uma adolescente que há 2 anos começou o programa conosco. Ela estava no meio da pandemia, participava das capacitações virtualmente, assistindo e preparando o almoço do irmão pequeno, ajudando na organização da casa e não perdia uma aula. E aí ela conseguiu participar da formação, entrou no programa Jovem Aprendiz em uma das nossas empresas, concluiu o programa e foi chamada para assumir uma vaga dentro da empresa. E hoje é ela quem coordena alguns dos aprendizes. Então, assim, demonstrar que realmente existe a possibilidade de potencializar. Existe a oportunidade para um diferencial que é fundamental para o adolescente jovem. Quantas pessoas... Vamos só trazendo essa ideia. O programa Jovem Aprendiz abre inscrições agora, né? Novembro, dezembro, como que é? Como faz o convite? Quem é jovem que está nos ouvindo ou alguém que conhece algum jovem que queira encaminhar, como que ele faz? É importante a gente também buscar as parcerias com as empresas, sempre para abertura de novas vagas. Agora, no final do ano, nós estamos encerrando. Então, o que a gente chama do programa, só um detalhe maior, é um curso administrativo de 15 meses. Então, agora, no final deste ano e início do ano que vem, eu tenho um grupo concluindo, né, a participação. E nós faremos um novo processo seletivo. Para ele vir a participar, é importante ele fazer parte de alguma das atividades do Educandário Eurípides. Que são quais? Nós temos hoje o projeto chamado Trampo Jovem, que faz a qualificação. Costumo dizer que ele é a porta de entrada para que o menino possa vir a participar do programa Jovem Aprendiz. Seja com o Educandário ou com as outras 15 instituições do município. Porque a gente faz essa rede, a gente qualifica o jovem e vai buscando onde as vagas estão abertas para fazer a divulgação. Então, o primeiro canal é ele acessar o nosso site www.ceac.org.br/EE de Educandário Eurípides, ou as nossas redes sociais, @Educandário Eurípides, que a gente sempre divulga o Trampo Jovem, para ele poder acessar e poder participar. Esse é um canal, é um dos caminhos para ele vir a participar. E falando um pouco do Educandário Eurípides, porque a gente falou até agora muito focado na parte do jovem aprendiz, certo, né? Eu sei que o Educandário Eurípides faz mais do que só o Trampo Jovem, né? Vocês têm algum outro... Eu sei que tem até para crianças pequenininhas e tal, mas tem também para
sem ser para jovens, mas Sim. sem ser o programa Jovem Aprendiz. Estou pensando mais nesse outro jovem que já está buscando uma vaga no comércio sazonal, por exemplo. Nós completamos esse ano 61 anos de existência no município de Campinas. O Educandário Eurípides tem na sua essência a qualificação profissional, tanto que o pessoal confunde um pouco com a Bambini. Estamos no mesmo terreno. O Educandário, ele surge em 1962 e a Bambini em 74. Só um recorte de tempo, mas a articulação vem um pouco da qualificação profissional. Sim. A gente tem sempre a atuação em cursos de iniciação profissional. Então, para além da creche, que tem atuação com crianças, no Educandário Eurípides a gente tem o programa Jovem Aprendiz e cursos de qualificação profissional. Atualmente, o nosso carro-chefe é o padeiro e confeiteiro. Já tivemos curso administrativo, mas a área da gastronomia tem sido um pouco da nossa essência, até por causa da Bambini. Então, todo aquele jovem e adulto que também busca uma qualificação, busca uma nova oportunidade, a gente também tem feito essas estratégias. Temos também a parceria com o Poder Público para o serviço de convivência, que aí atende a região norte, ali onde nós estamos. Por quê? Muito mais do que só a qualificação profissional, o acesso à cultura, o acesso ao lazer, o acesso à informação potencializa qualquer pessoa. Porque por mais que ele vai buscar uma vaga, quanto mais conhecimento ele tem, mais poder para o desenvolvimento da vida dele. Então é um leque de trabalho para a gente poder atender a população no município de Campinas. E os nossos ouvintes, né? O pessoal, então, está entendendo toda essa problemática, essa dificuldade que é entrar no mercado de trabalho e a necessidade de existir um Educandário Eurípides que faz essa formação. Certo. Vocês recebem voluntários? Como que os nossos ouvintes podem ajudar a gente a potencializar essa ação? Eu vou, então, de novo, reforçar esse propósito nosso no diálogo de hoje. A oportunidade do primeiro emprego é fundamental para o desenvolvimento de qualquer pessoa. Estar num ambiente empresarial, seja qual ele for, de pequeno ou grande porte, tem muitos recursos para uma pessoa. Então, os voluntários, aqueles que nos assistem, os empresários podem fazer uma força-tarefa de uma campanha para potencializar, mostrar as oportunidades que nós temos para uma qualificação, buscar recursos, porque muitas das vezes as empresas acabam conhecendo um pouco da legislação, mas não tanto de quanto uma instituição pode ser parceira para fazer um trabalho diferente. Então, eu faço esse convite fundamental. Legal. Luiz, deixa eu fazer mais uma perguntinha, tá na vez da Andréia, mas deixa eu perguntar só mais uma coisa. Para a gente ser voluntário, para a gente ajudar, para a gente querer se envolver com uma causa, a gente precisa ter fé. Certo. A gente precisa acreditar na causa. E o que eu mais ouço é que o adolescente de hoje em dia não tem jeito. Para que eu vou investir no adolescente? Ele não quer nada. Nosso adolescente não quer trabalhar, é o neném. Ele não quer trabalhar, ele não quer estudar, ele quer ficar no celular. Você tem alguma história para contar de adolescentes que querem sim? E como que você convenceria uma pessoa, um ouvinte nosso, a contribuir com a ação de vocês, quebrando com esse preconceito, né? Que todos os jovens não querem nada com nada. Como são os seus jovens? Você tem o jovem lá que quer alguma coisa? Helena, é surpreendente pensar o que o jovem quer. Realmente é um campo de reflexão. Mas para vocês terem uma ideia, nós estamos ali do lado da Bambini, no conhecido Tapetão, e a nossa população vem de todo aquele território próximo da região do Ceasa, para quem conhece, ali Dom Pedro. Gente, ele tem que investir nele aproximadamente R$12, porque ele precisa de vale transporte para sair da casa dele e chegar até o Educandário. Ele não vai a pé, ele precisa de um recurso. E aí eu falo isso muito com a equipe. Quando um adolescente ou uma família investe R$12 para chegar aqui, é porque ele quer a diferença. Ele quer ser ouvido. Ele quer minimamente uma chance de alguém que vai dizer para ele que ele não é uma pessoa qualquer. Que ele não é um excluído, que ele não é um vulnerável. Ele é simplesmente um adolescente. Com inúmeros desafios. Não vou questionar isso. Mas potencializá-lo, então, é importante. Então venham conhecer a gente, venham conhecer o nosso trabalho, venham ouvir um pouco desses jovens, porque quando você ouve as histórias, as dificuldades,
os desafios que eles precisam superar para conseguir chegar a ter uma oposição social, faz toda a diferença. Assim a gente pode sair um pouco do que é o senso comum, de que o nem, de que não tá nem afim, de que não serve para nada, e potencializar. Porque pode ser que a sua história de vida, e isso a gente tem muito dentro das empresas, porque dentro de cada empresa, no programa Jovem Aprendiz, eles têm um orientador. E às vezes eles conectam, porque esse orientador também foi adolescente. Pode ter não passado pelo programa Jovem Aprendiz, mas alguém deu uma oportunidade que permitiu a ele chegar onde ele chegou. Seja diretor, seja coordenador. Então, isso potencializa. E muitas vezes a gente tem um papel fundamental dentro da instituição, mas o voluntário, um apoiador, vem de fora e contribui. E faz a diferença. Ai, que legal, adorei. E que para quem está ouvindo agora, né, e quer se engajar nisso, né? Às vezes, ok, eu entendi que o empresário, a grande coisa para ele é a abertura de vagas. Mas uma pessoa física, como ela pode se engajar nessa causa de apoiar o primeiro emprego? Eu acredito que um dos recursos, até para nós agora pensando enquanto educandário, primeiro é acessar as empresas. Isso é um grande desafio, porque muitas vezes você fala, é só ligar no RH, é só ligar no... Não é, gente. As empresas cada vez mais estão com N fatores. Então, um engajador pode nos ajudar com contatos de empresa, com contatos e facilitar o acesso, pode compartilhar a nossa história, acessando. Então, nas redes sociais a gente compartilha essas histórias, acessem lá de meninos que fizeram a diferença, estão lá dizendo por que isso foi fundamental. Então, todo aquele que puder engajar isso com a gente vai ser fundamental. Em termos de doação, vocês recebem doação financeira, de bens em espécie, apoio voluntário? Sim, como que é isso? Nós temos dentro do processo da instituição, para voluntário, uma porta de entrada. Então no site tem o canal para isso, para quem quer atuar conosco. Não adianta só chegar, precisa ter esse processo. Recebemos doação, temos até um bazar na instituição que potencializa os recursos para esse exemplo que eu dei, por exemplo, do Vale Transporte. Pode parecer pouca coisa, mas é um recurso que faz a diferença. Em média, nós atendemos 400 jovens. Então, se você faz uma conta aí, é um recurso que faz a diferença. Os investimentos direto podem também ser feitos pelos canais via site, via rede social. Então, tudo isso com transparência e com efetividade. Eu acho que isso é fundamental. Redes sociais, conta aí pra gente quais são as redes sociais. Hoje nós temos no nosso Instagram atualizado com as informações dos trabalhos que acontecem. Então, acessem ele de novo, Educandário Eurípides SEAC. Pode acessar lá que você vai ver todas as informações. É SEAC com K, viu, gente? Isso. Vai poder conhecer um pouco mais do nosso trabalho e a gente tenta manter atualizado com todos os motivos para mostrar que é possível o investimento social, que faz a diferença. Ô Luiz, quer dizer que se eu trabalho numa empresa, eu posso ajudar. Eu estou pensando nos nossos ouvintes que são trabalhadores, né? São pessoas que estão aí no mercado de trabalho. Ela pode tirar um tempinho do dia dela para falar no RH e perguntar, escuta, a gente tem jovem aprendiz? Ela pode influenciar o RH dela? Com certeza, pode. Existe na legislação todos os procedimentos para cada empresa fazer o contrato do aprendiz, mas se ela precisar dessa orientação, olha, eu quero falar lá na minha empresa, quero conversar sobre isso, a gente também dá todo o beabá de como conseguir apresentar as oportunidades para contratar um aprendiz. Essa informação é muito importante. E vencer esse desafio, gente. Não é um desafio. Tem todo um processo, tem um beabá, mas a gente mostra o caminho das pedras. Ai, que legal. Então ela entra lá no seu Instagram, por exemplo, @Educandário Eurípides. Isso. Né? Não precisa pôr o tal do SEAC. Isso. É só @Educandário Eurípides. E se ela escrever lá no comentário, escuta, eu trabalho em tal empresa, descobri que aqui nem tem direito esse negócio de jovem aprendiz, como é que eu faço? Vocês vão entrar em contato. Vamos entrar em contato, nossa, a nossa equipe vai dar orientação. É fundamental. Além de consumir lá na Bambini, né? Isso, que a Bambini também ajuda. Doação de recursos. E doações de recursos. Muito bom, fiquei muito feliz. Queria que você compartilhasse agora, é a nossa pergunta final que a gente faz para todos os nossos entrevistados. Qual a boa ideia que você joga no ar hoje? Olha, eu jogo a boa ideia que eu citei aqui, mas da campanha, dessa mobilização para a gente potencializar vidas. Então, que as empresas, parceiros,
possam ver no programa Jovem Aprendiz, no ingresso do primeiro emprego, a oportunidade de fazer a diferença no nosso município. Olha aí, gente, muito boa ideia para você ouvir, compartilhar, comentar com o seu, com a sua família, com seus amigos, com colegas de trabalho. Pergunta aí no RH da sua empresa, temos jovens aprendizes? Você conhece o jovem aprendiz? Se já tiver, se conhece, bate um papo com ele, vê qual é a experiência de vida que ele tem. De repente já é mais uma mentoria, mais um bom aconselhamento que ele vai ter aí. Então, queremos mais uma vez agradecer ao Luiz, né, Helena? E a você, ouvinte, lembrar, entre nas nossas redes sociais, boaideianoar.com.br é o site, @boaideianoar, tudo junto. Estamos no YouTube e no Spotify. Vai lá, compartilha, curte, nos siga e principalmente comente lá nas nossas redes sociais que tipo de tema você sugere para a gente, se você tem alguma sugestão de novos entrevistados aqui, estamos abertos ao seu feedback. E vem com a gente espalhar boas ideias no ar. Sim, muito obrigada, Luiz. Eu adorei o encontro. E é isso, o nosso objetivo maior é esse, as pessoas pararem de se sentir impotentes com as ações. Olha quanta coisa a gente pode fazer. Legal. Muito obrigada, Eu Luiz. que agradeço, gente. Até mais, até a próxima. Gente.